Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será os últimos dias. Na verdade, faremos aqui um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a lição de número 10, cujo tema foi exatamente esse, os últimos dias. O texto que serve como base, ou que serviu como base para o nosso estudo da semana, encontra-se em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27, que vai dizer especificamente o seguinte: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, que vai ser o sermão profético de Cristo Jesus, nós vimos durante essa semana que Cristo Jesus misturou os dois eventos. Ele misturou a destruição do templo e os sinais que aconteceriam, que estariam intimamente ligados a esse evento, com os sinais relacionados à sua segunda vinda. E isso deve fazer com que nós paremos para poder pensar um pouco a respeito desses dois eventos. O primeiro evento aconteceu de forma cabal, total, completa. Cristo Jesus, ele, na época certa, na época predita, com os sinais que aconteceriam, Jesus vai citar o Daniel e as profecias de Daniel relacionados ao tempo de graça que ainda haveria para o povo judeu. Posteriormente, a própria aparição do abominável da desolação, mencionando com certeza os exércitos romanos que acabariam tomando a cidade, destruindo o templo, mas ele vai também olhar para o futuro. E ele vai falar a respeito dos sinais que teriam lugar exatamente antes da vinda de Jesus. Então, ele vai estar olhando para o primeiro evento, que dizia respeito àquela geração, e esse cumprimento desses primeiros eventos deveria fazer com que as pessoas nas gerações vindouras olhassem para o maior evento de todos, que teria lugar em todo o planeta, que diz respeito à questão da segunda vinda de Cristo Jesus. No nosso guia de estudos foi trabalhada a ideia de que deveríamos estar realmente atentos em relação a isso tudo, porque assim como todas as profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo e a destruição do templo aconteceram, as predições relacionadas à segunda vinda de Jesus com certeza também terão lugar. Aliás, já vemos os sinais acontecendo exatamente à nossa volta. Por isso, devemos estar totalmente apercebidos. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Deserto às Nações, na página 509, onde Ellen White ela vai mencionar especificamente o seguinte: Como não sabemos o tempo exato da sua vinda, somos advertidos a vigiar. Os que vigiam à espera do Senhor não aguardam de forma ociosa a expectativa pela vinda de Cristo para levar as pessoas a temer ao Senhor, bem como seus juízos contra a transgressão. Devemos despertá-las para o grande pecado de rejeitar a sua oferta de misericórdia. Os que aguardam o Senhor purificam o coração pela obediência à verdade. Com a vigilante espera, combinam ativo serviço. Seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Esses são os sábios e fiéis servos que dão sustento a seu tempo, à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente relevante para esse tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declaram a verdade para o seu tempo. Assim, os servos de Cristo hoje darão advertência especial para essa geração. Esperar pela vinda de Jesus não é um ato onde o indivíduo ele se senta e aguarda alguma coisa acontecer. Esperar pela vinda de Cristo na perspectiva bíblica significa que você vai estar ativo, aguardando o tempo do cumprimento profético, enquanto trabalha para poder preparar outras pessoas, para que essas pessoas tenham conhecimento e também possam esperar da mesma forma que você. Quando pensamos, entre outros, pensamos em Noé. Enquanto ele construía a arca, ele pregava para as pessoas da sua geração. Muitas pessoas, diz o livro Patriarcas e Profetas, da geração de Noé, morreram na esperança de que aquelas coisas aconteceriam. Não entraram na arca, mas aceitaram a mensagem de Noé.
Então, enquanto ele fazia a arca, ele ao mesmo tempo anunciava o cumprimento profético daquilo que tinha sido a revelação dada a ele mesmo. Nessa perspectiva, aqueles que estarão esperando pela vinda de Jesus, enquanto estão aguardando, olhando para o céu, esperando o céu se abrir e Jesus voltar em poder e glória, eles também estarão de uma maneira extraordinária envolvidos de forma ativa na salvação de outras pessoas. Por isso o Senhor Deus vai olhar para você e para mim e vai nos chamar para sermos servos sábios e ao mesmo tempo fiéis. Eu espero que nessa semana você tenha percebido isso no nosso estudo. Qual tem sido o teu empenho no sentido de preparar outras pessoas para a vinda de Jesus? Eu espero que seja realmente grande. Existem algumas perguntas para consideração que aparecem aqui no nosso guia de estudos que poderão ajudá-lo nas discussões que acontecerão dentro da tua unidade de ação amanhã, quando você estiver na igreja. A primeira pergunta: estamos doando para a obra de Deus do que sobra, ou nós estamos ofertando com sacrifício à semelhança da viúva pobre? Por que isso é importante? Só relembrando que há uma linha que une o coração ao bolso. Aonde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Aqueles que estão esperando pelo retorno de Jesus serão vistos como mesquinhos ou pessoas que estão investindo no desenvolvimento da pregação do Evangelho? Uma outra pergunta: por que Deus tem permitido que o seu povo permaneça perseguido? O tema do grande conflito nos ajuda a entender, de alguma forma, por que existe a perseguição. Quando olhamos para a história e percebemos como, por exemplo, os 1260 anos de supremacia papal fizeram com que o povo de Deus fosse perseguido de forma intensa. Será que olhar para isso à luz do grande conflito pode nos ajudar para podermos nos preparar também para o retorno do Senhor? Uma outra pergunta: que sinais da volta de Cristo se destacam no mundo atual? No cenário internacional, o que você vê hoje de sinais que você diz, olha, isso aqui é um sinal da vinda de Jesus? E finalmente, uma última pergunta: depois que as pessoas morrem, qual será a próxima coisa que verão? Essa ideia não nos mostra que para cada pessoa a volta de Cristo está sempre muito próxima? Ou seja, para aquele que está esperando pela vinda de Jesus e a morte chega, próxima coisa que ele verá: Jesus voltando em poder e glória. Para aquele que não está preparado para se encontrar com Cristo, bom, aí o tempo realmente é extremamente relativo. Mas todos nós vivemos na iminência da vinda de Jesus. Jesus pode voltar para nós hoje, se esse for nosso último dia. A grande pergunta é: como estará a nossa vida se esse for o último dia? Compartilhe com a tua unidade amanhã essas perguntas e, ao mesmo tempo, compartilhe com eles as respostas que você tem para cada uma delas. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti nesse tempo tão desafiador, que é o tempo que antecede o retorno de Jesus. Nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Cristo. Amém. Eu estudo a lição, e você?